Boa noite a todos. Boa noite a vocês de casa que nos acompanham pelo Instagram. Boa noite a vocês presentes aqui no salão. Antes de mais nada, vamos convidar a todos, tanto vocês aqui no salão quanto vocês que estão em casa, para que fechem seus olhos, para que busquem uma posição confortável nas cadeiras. Vamos serenando o nosso pensamento, tranquilizando o nosso coração. Vamos agradecer a Jesus por mais este dia, por mais esta oportunidade que Ele nos concede de podermos estar reunidos aqui na Casa Fraterna, onde viemos em busca de ajuda, em busca de socorro, em busca de alívio. E sabemos que tudo isso nós vamos encontrar justamente no entendimento dos conhecimentos de seus ensinamentos, Jesus. E por esta oportunidade de aprendermos o legado que você nos deixou, nós te agradecemos. Te agradecemos por esta casa que nos recebe de braços abertos, onde podemos aprender um pouco mais. Te agradecemos por cada um dos trabalhadores que aqui desempenham cada um a sua função, a sua maneira, de acordo com a necessidade. Agradecemos pelo dia de hoje. Agradecemos principalmente pela família, que tanto nos ajuda, tanto nos auxilia na trajetória sobre a própria semestre. E com a oração que você nos ensinou, Jesus, nós vamos iniciando os trabalhos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos que estão presentes, boa noite a vocês de casa que nos acompanham pelo Instagram. Antes de chamarmos o palestrante da noite, alguns recadinhos. Nós, graças a Deus, estamos conseguindo encerrar mais um ano, né? E tivemos alguns eventos este ano. Então nós estamos aqui a escrever alguns agradecimentos aqui. Agradecer as doações para o trabalho que fizemos para os irmãos em situação de rua e para a festa que ocorreu para as famílias assistidas, ambos no dia 17 de dezembro. As doações chegaram e todos ficamos felizes e agradecidos. Então nós estamos agradecendo a todas as pessoas que nos ajudaram com as doações, para que nós pudéssemos juntar essas doações, triar e então fazer a distribuição, tanto para o pessoal de rua, quanto também as doações designadas, destinadas às famílias assistidas, né? Inclusive os brinquedos para as crianças. Tivemos a festa, tivemos a distribuição e foi muito legal. Tá? Então agradecemos a todos. Também nós, neste final de ano, nós teremos um recesso aqui na Fraterna. Do dia 23 ao dia 2. Deixa eu confirmar aqui. Perdão, do dia 23 ao dia 1º. Não, ao dia 2 não. No dia 25 e no dia 1º são domingos. Então nós temos aqui normalmente o nosso Evangelho. Só que o Evangelho não será realizado aqui na casa, não será presencial.
será remoto, será pelo Instagram. O Evangelho acontecerá, mas será pelo Instagram da Fraterna, da Sociedade Fraterna, né? É a Sociedade Fraterna, se não me engano, né? Acho que é isso. Então esse é o nosso Instagram, então a gente convida a todos a domingo, dia 25 e dia 1º, a partir das 9 horas da manhã, acessar o nosso Instagram, que lá estaremos realizando o Evangelho Dominical. Tá bom? O Bazar da Fraterna vai ficar fechado durante o recesso e um pouco mais também, porque é tipo férias para os nossos auxiliares, né? As pessoas que nos ajudam. Então voltamos a funcionar o Evangelho, o Bazar da Fraterna, a partir do dia 23 de janeiro. Tá bom? Então, como já dei os recados que tinham, e é claro, né? Antes que eu esqueça, aqueles que querem fazer o curso da doutrina, nós voltaremos no início de fevereiro. Para fazer o curso, basta preencher uma ficha, liga no telefone da Fraterna, 36448610, aí vão te mandar pelo zap mesmo uma ficha, você preenche, ou então você vem no dia que for iniciar as aulas, preenche a ficha aqui mesmo e já está tudo certo. Tá bom? Então o curso começa no início de fevereiro, ainda não tenho uma data precisa, mas eu sei que é no início de fevereiro. E hoje quem vai conversar com a gente um pouquinho, quem vai fazer um pouquinho do seu grande entendimento, nossa querida Tânia. Você vai falar do quê? Nossa, esse é um tema super difícil, tá? Mas como ela entende do escravo, ninguém melhor que ela para falar disso. Dar a outra face. Por favor, então. Boa noite a todos. Pode ficar tranquilo que esse sim. Vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite aos nossos queridos que nos acompanham também online. É uma grande honra, uma grande alegria, mais uma vez, estar aqui na Casa Fraterna. Essa casa maravilhosa que me recebe a mim, recebe minha família. A casa que me dá a oportunidade de servir, que me dá a oportunidade de trabalhar, de aprender, de ensinar a cada dia. E ainda por cima bem pertinho do Natal, né? Nessa última semana antes do Natal, o que aumenta a nossa responsabilidade aqui, né? A gente está falando sobre Jesus, na semana em que a gente comemora o nascimento desse grande mestre. E essa palestra, teve alguém que já viu essa palestra aqui sobre dar a outra face? Teve um dia que eu dei essa palestra aqui, a casa estava tão vazia, foi um dia depois do Jogo do Brasil. Aí eu trouxe essa palestra. Tinha tão pouquinha gente que eu falei, acho que eu vou levar ela de novo, porque os ensinamentos dela foram importantes na minha vida. E a minha missão com essa palestra hoje é trazer as minhas reflexões, como aqui na Fraterna eu sou monitora do Livro dos Espíritos há 4 anos, e também eu trabalho com desenvolvimento pessoal. E eu sempre faço esses links sobre o desenvolvimento pessoal, sobre as mensagens cristãs, trago esses aprendizados para a minha vida, e a minha intenção hoje é trazer para vocês, além de reflexão sobre esse tema, entendimento dessa mensagem, mas também trazer uma maneira prática da gente já conseguir colocar em prática na nossa vida, porque às vezes a gente fica muito na teoria e o que muda realmente é a nossa mudança de comportamento. Então a ideia é que vocês saiam daqui com teoria e com prática para vocês já começarem em 2023 de um jeito diferente. Essa é a minha proposta. Vamos ver se eu vou atingir a minha proposta. Dar a outra face. Primeiro, eu queria contextualizar, né? Onde está falando sobre isso? Onde está falando sobre esse versículo, né? Então, esse versículo, ele está... Opa, peraí que meu passador não está querendo brincar disso. Não tem problema. Onde está esse versículo?
versículo. Ele está em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Mas para a gente entender um pouquinho do que se fala, eu trouxe aqui, capítulo 5 de Mateus, do versículo 38 ao 48, para a gente falar um pouquinho, entender essa dar a outra face, como que ela está sendo falada, né? Eu vou ler para vocês. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não dê as costas ao que te desejas tomar-te um empréstimo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizeis os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E quando a gente para ler, né, para pensar sobre esse parágrafo que Jesus trouxe para a gente, né, de uma orientação, o que Jesus traz para a gente, né? Vocês ouviram uma coisa, mas eu estou aqui para falar para vocês outra coisa, além daquilo que já foi dito. E eu, por muito tempo, quando eu ouvia essa mensagem, eu achava isso muito confuso. Aqui, eu achava muito confuso. Falei, mas como assim? Se alguém me bater na face direita, apresenta a outra face. E eu sempre achei isso tudo muito contraditório, muito difícil de entender. Mas eu quero chamar a atenção para que a gente crie aqui uma linha de raciocínio a respeito do que foi escrito, a respeito de todas as informações que a gente tem sobre esse texto. Quando a gente ouve a mensagem, tem dois parágrafos que eles começam da seguinte maneira: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Depois ele fala de novo: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora, do que será que Jesus estava falando, né? De quem será que o povo já tinha ouvido essa parte? Olho por olho, dente por dente, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Da onde veio isso? E isso veio justamente de Moisés. Se a gente for pegar a linha do tempo, a cronologia, Moisés veio antes de Jesus, né? Mais ou menos 1.300 anos antes de Jesus, mais ou menos, entre 1.500 e 1.200 anos antes de Jesus veio Moisés. E o que Moisés trouxe? Moisés trouxe os 10 mandamentos, certo? Moisés trouxe aquelas 10 leis que eram para ser seguidas, para que o povo se aproximasse de Deus. Até aqui? Está todo mundo acompanhando o que eu estou falando? E aí, se a gente parar para pensar, né? Nossa, mas por que Moisés falou essas coisas e Jesus veio falar que eles tinham ouvido alguma coisa, mas agora era para ser um pouco, uma interpretação um pouco diferente? Vamos entender, né? Como que era antes de Moisés? Porque Moisés trouxe os 10 mandamentos. Mas e antes de Moisés? Como que era a vida? Porque veio Moisés e trouxe olho por olho, dente por dente. E como que era antes? Antes era mais complicado ainda. Pensa, se a gente for pensar 1.300 anos antes de Cristo, então são 2.300 anos atrás. Como que era a sociedade dessa época? Como que eram os costumes dessa época? Como que era a socialização das pessoas nessa época? Antes, se a gente for pensar nesse mesmo contexto de se alguém te der um tapa na face direita, antes de Moisés, como que era? Uma pessoa te deu um tapa, você vai lá e mata aquela pessoa. Soca a cara dela, né? Falando num português que a gente usa hoje em dia. Aí veio Moisés e falou, não, olho por olho, dente por dente. Como assim? Se alguém for lá e te der um tapa, você vai lá e dá outro tapa. Aí vocês vão ficar quites, tranquilo, olho por olho, dente por dente. A pessoa fez um mal, ela recebe na mesma proporção do mal que ela fez. Essa é mais ou menos a mensagem de Moisés, de uma maneira muito simplificada.
Moisés, ele já trouxe uma coisa que já foi um pouco revolucionária, já foi uma evolução para a época onde ele vivia. Ele trouxe o quê? Uma proporcionalidade, né? Uma pessoa pisou no seu dedinho, você vai lá, pisa no dedinho dela e tá tudo bem, ficamos kits, né? Só que daí, né, gente, o que aconteceu na história da humanidade? Veio Jesus. E Jesus trouxe, dentro de tudo que ele falou, essa passagem que a gente acabou de ouvir. E aí fica fácil da gente entender por que as pessoas não entendiam o que Jesus falava, né? Porque pensa, todo mundo acostumado com olho por olho, dente por dente. Todo fez, levou, deu, foi. Era isso. Essa era a lei. E Jesus veio trazer um conceito que é muito inédito, né? De amar o teu inimigo. Se alguém te bater na face direita, oferece a face esquerda. Então é bem difícil de entender, até hoje, né? Até hoje é difícil de entender essas palavras. Imagina há 2000 anos atrás. Se a gente for pegar essa outra parte, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então era normal eu gostar de quem eu gosto, de quem eu não gosto, tudo bem, eu odeio, tá tudo certo. Mas Jesus falou, não, você tem que odiar, você tem que amar até o seu inimigo. E como fica isso? É confuso. E se a gente for continuar dentro dessa linha de raciocínio? Antes de Moisés, não tinha essa proporcionalidade. Moisés trouxe leis, condutas, que já trouxe uma evolução para o povo. E aí veio Jesus com essa história. Se alguém te bater na face direita, oferece a face esquerda. E a gente sempre tem que pensar que a humanidade ela vai evoluindo. Então Moisés já trouxe uma evolução. Mas e essa evolução que Jesus veio propor para a gente? E aí eu sempre ficava pensando, quando eu lia isso, mas será que Jesus quer que eu fique apanhando? Então será que Jesus, quando ele traz isso, ele quer dizer então que a gente veio para a vida para sofrer mesmo então? Porque se alguém bate, eu ainda dou o outro lado da cara para a pessoa continuar batendo em mim? Mas então, como que será que é isso? Não consegui entender como que isso pode ser o amor, a misericórdia, e achava meio contraditório. Alguém já teve essa interpretação também, gente? Ou fui só eu? Comecei a pensar isso. Nossa, mas que coisa estranha. Só que se a gente for pensar que Jesus falava com parábolas, por isso até que a mensagem de Jesus foi possível que ela chegasse até hoje, né? Na nossa vida. E do que será, né? De que face será que Jesus estava falando de fato? Será que ele estava falando da face do rosto? Será que era essa a face que ele estava falando? E aqui eu trouxe a imagem de uma moeda, para a gente entender que a moeda ela tem duas faces. Se de um lado a moeda tem a face da agressividade, da intriga, da arrogância, da impaciência, da grosseria, qual é a outra face dessa moeda? A outra face pode ser a paciência, a tolerância, o amor, a compaixão, a empatia. Então, conforme eu fui estudando e fui entendendo, fui percebendo qual era essa face de que Jesus estava falando. Não se refere a continuar apanhando e sendo passivo, mas é a face do ser pacífico, que é diferente de ser passivo. E aí eu comecei a entender o que exatamente essa passagem estava falando. E eu acredito que essa é uma imagem que representa muito bem essa outra face, é dessa verdadeira face que Jesus está falando. Quando a gente recebe uma agressividade, a gente devolver a outra face, a da paciência,
compaixão, é da misericórdia. Então, no final das contas, é aquilo que Jesus falou de outra maneira também: pagar o mal com o bem. Então ficou simples agora, né? Entendi. Pagar o mal com o bem, beleza, consegui entender a mensagem, fim da palestra. Não, né, gente? Por que não? Porque se a gente parar para pensar, quando eu começo a pensar assim na vida de Jesus, né? Fico imaginando, criando os cenários mentais, assim, né? Fico imaginando aquela mulher adúltera. Vocês conhecem a cena, né, da mulher adúltera, aquela mulher sendo arrastada e aquela multidão, e a lei de Moisés da época falava que a mulher adúltera tinha que morrer, ainda por cima como? Apedrejada. Então as pessoas já foram pegando as pedras e a mulher adúltera e formando aquela roda, e eu fico criando o cenário, né, lá na minha cabeça, né, gente? Vem e Jesus lá, e aí antes de jogarem as pedras, Jesus, com toda a sua sabedoria, amor e compaixão, através das suas palavras, consegue arrancar as pessoas daquele comportamento automático, que já era a tradição, que já era o normal, que já era o aceitável, que era o natural para a época, quando ele fala: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. E naquele momento é como se ele tivesse tirado aquela hipnose. As pessoas que estavam agindo ali num bando começaram a se olhar individualmente, foram largando as pedras, e a mulher vai falar com Jesus, e aí ele fala: não volte a pecar. Ai, gente, é lindo, né? Ai, lindo, como vocês falam. Ai, gente, é muito lindo isso. Nosso Jesus é tão maravilhoso, né? O exemplo, a capacidade, o amor. Ai, é tudo isso muito lindo. Mas na prática, meu Deus do céu, na prática, a gente vai no mercado. Aí a gente chega pra moça do caixa e fala assim: bom dia. Aí ela faz assim, ó. Aí você pensa: nossa, próxima vez que eu vier aqui nesse mercado, eu não vou dar bom dia pra ela não. Tá pensando o quê? Tô dando bom dia, toda educada, mulher, ela sai mal educada, onde já se viu. Eu dei só um exemplo, mas não necessariamente assim. Mas a ideia é que apresentar essa outra face diante de uma situação corriqueira do dia a dia é muito mais desafiador. Quando a gente vê Jesus e dando outra face, e os inimigos, é tudo muito lindo. Mas colocar na nossa vida é praticamente uma missão impossível. Gente, só eu que sinto isso aqui? Você vai falar: será que eu estou sendo estranha, gente, falar isso? Estou abrindo meu coração, né? Estou falando aqui mais de mim até do que de vocês, às vezes, né? É difícil. Para mim é desafiador apresentar constantemente essa outra face. E aí, a questão é que se a gente parar para analisar, de acordo com essa linha do tempo que eu trouxe para vocês, antes de Moisés, a proposta de Jesus, o que a gente para perceber? Que a gente ainda está vivendo na época de Moisés. Porque a pessoa gritou, eu vou gritar também. A pessoa foi mal educada, eu vou ser mal educada também. A pessoa pisou no meu calo, eu vou pisar no calo dela também. E às vezes a gente ainda está vivendo antes de Moisés. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fala uma coisinha assim pra gente, aí a gente fala: mas sabe o que também é? Isso e aquilo outro, e mais aquele outro. E em 1993, você me falou aquilo, você não pensa que eu esqueci. Ou seja, às vezes a gente nem está nessa parte de proporcionalidade, do deu um tapa, levou um tapa. Às vezes a gente vai deitar na nossa cama, ou às vezes eu estou falando só de mim, né, gente? E ainda fica pensando assim: eu deveria ter falado aquilo, meu Deus, como eu esqueci. Mas a próxima vez que eu encontrar aquela pessoa, eu já sei o que eu vou falar. É verdade ou não é, gente? É verdade. Então, e aí a gente vai se aproximando do Natal. Essa época
que faz com que a gente remeta o pensamento, ou pelo menos deveria proporcionar, remeter esse nosso pensamento a Jesus. Mas não só no sentido teórico, como que ele trouxe, ou do nascimento, mas de efetivamente se empenhar para colocar em prática o que ele trouxe, a mensagem que ele trouxe, que já faz 2000 anos, gente, que ele veio. E embora ele continue aqui, às vezes a gente está vivendo lá atrás, antes ainda, 3.300 anos antes, pelo nosso comportamento. Mas, por que é tão difícil, né, gente? Por que é tão difícil fazer diferente? Por que se a gente simplesmente deixar o barco tocar, por que a gente cai nos mesmos erros? Por que a gente faz as mesmas coisas? Por que a gente tem tanta dificuldade de, na prática, dar essa outra face? De acolher, de ser paciente, de ser tolerante, de ser empático, de conseguir pagar o mal como o bem. Por que é tão difícil? E aí, eu quero trazer um pouco dessa parte do que eu já estudei sobre comportamento humano, sobre cérebro, para a gente entender um pouco desse ser humano, desse bicho meio estranho, que no caso é a gente mesmo, para ver se alguma coisa começa a fazer mais sentido. E dentro do meu trabalho, de tudo que eu estudo de comportamento humano, o que eu descobri? Que o que torna muito difícil a gente dar a outra face é o nosso próprio desequilíbrio emocional. Porque tem dias que a gente consegue levar tudo numa boa até, né? Tem dia que a gente fala assim, fulano não deve estar bem, fulano, deve estar passando algum problema, né? A mãe dele está doente, o filho dele não sei o que lá, tá tudo bem, deixa pra lá. Tem dia que a gente consegue fazer isso. Só que tem dia que parece que o mínimo das coisas tira a gente do sério. Então, é o nosso próprio, somos nós. Não é tanto aquilo que o outro fala. Percebe? Porque às vezes o outro fala alguma coisa, a gente não se abala tanto, mas às vezes por muito menos a gente se abala muito. Então, é o nosso próprio desequilíbrio emocional que faz com que a gente não tenha essa facilidade de dar a outra face no nosso dia a dia, nessas situações corriqueiras mesmo. Porque é aí que é a parte difícil, né? A parte difícil é no nosso dia a dia. E aí que eu descobri também, relacionado ao nosso cérebro, que a gente tem uma tendência natural de reagir ao outro. O outro fala uma coisa, a gente tem uma tendência natural de reagir àquilo que o outro está falando. O outro, é aquela história, sabe, do deu, levou? A pessoa fala, a gente tem uma tendência natural de reagir. Só que a questão é que a gente não pode ficar escravo disso, né? Tânia, tá bom, é explicado. O ser humano tem uma tendência a ser reativo, então é por isso, então, beleza, é isso, fim. Não. Até porque a gente pode se desenvolver, a gente pode se melhorar, a gente está aqui para isso. É para isso que a gente está aqui, nesse planeta, escola maravilhoso. E dentro do que eu estudo também, que eu comecei a perceber que é muito difícil a gente conseguir agir com consciência, apesar daquilo que a gente sente. Então, assim, se a gente sente raiva, o nosso comportamento, ele é de acordo com a nossa raiva. Parece que quem manda no nosso comportamento é a raiva. É muito mais difícil a gente agir com consciência. Essa parte do, não, peraí, eu até estou com raiva, mas eu não preciso reagir dessa maneira com a outra pessoa. E aí, quando a gente não consegue agir com consciência, apesar daquilo que a gente sente, é exatamente esse nosso impulso. Esse nosso impulso de reagir, o que acaba sendo às vezes que a gente reage com agressividade. É o deu, levou. A pessoa fala, a gente reage. E às vezes dá uma culpa, né, gente? Meu Deus, é só comigo também, gente? Fala uma coisa pra eu falar, meu Deus. Eu tinha um problema, agora eu tenho dois, né? Porque eu tinha um problema já, que era uma situação real. Só que agora, por causa da minha palavra, eu arrumei outro problema. Que maravilha, agora eu tenho muitas coisas para resolver. Fora a culpa, que dá às vezes o arrependimento.
E aí a gente tem que consertar. Mas, toda essa parte de reagir, dessa tendência natural que eu falei agora para vocês, isso tem um motivo de ser assim. E o motivo está onde? Dentro do nosso cérebro. Olha que coisa interessante. Sem ser técnica, mas para que vocês entendam um pouco mais sobre vocês mesmos e sobre todos os outros seres humanos, como que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele tem uma parte dentro dele maravilhosa, que se chama amígdala. Não é aquela da garganta. Essa amígdala do cérebro ninguém tirou. Ninguém tirou, vocês vão ter que acreditar em mim. Ela está lá. Para que serve essa amígdala? Ela fica escaneando o ambiente, ela fica prestando atenção em tudo. Ela é responsável pela nossa sobrevivência. Uma parte do cérebro que foi fundamental, super importante para que a gente como espécie chegasse até aqui. Então ela é como se fosse aquele alerta. E aí, quando a amígdala detecta no ambiente uma situação perigosa, ela dispara um alarme dentro do nosso corpo. E por conta desse alarme, a gente tem 3 possíveis reações. A ciência diz que talvez 4, mas eu quero focar em 3. Ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente congela. Sabe aquela história do Chaves? Quem assistiu Chaves já, gente? Congelou, parou. Ou a gente luta, ou a gente foge. Só que o que acontece? Esse mecanismo já foi muito útil para que a gente sobrevivesse como espécie. Hoje a gente não tem, né? Um leão vai me atacar agora, né? Mas a nossa amígdala continua lá funcionando. Aí chega seu marido, sua esposa, seu filho, seu chefe, te dá aquela olhadinha. Sua amígdala, perigo. Essa pessoa vai voar em cima de você. O que você faz? Você entra nesse processo de luta. Isso é muito rápido. É uma tendência natural do nosso cérebro fazer isso. E é por isso que a gente reage de uma maneira muitas vezes impulsiva e às vezes até desproporcional. Aí você vai falar, Tânia, então agora beleza, entendi. Se é uma coisa que é do funcionamento do meu cérebro, eu vou continuar sendo assim. E tá tudo bem, né? Não! Por que não? Por quê? Porque, como eu disse, nós estamos aqui para nos melhorarmos. E existe uma habilidade da inteligência emocional que se chama autorregulação. O que é autorregulação? Autorregulação é essa capacidade da gente lidar com aquilo que a gente sente. É aquela capacidade, essa habilidade que pode ser desenvolvida por todas as pessoas para que a gente possa direcionar as nossas emoções para o lado positivo. E às vezes a gente pega e direciona a nossa emoção para o lado destrutivo, para o lado negativo. Mas tem como a gente desenvolver essa habilidade. Essa autorregulação, ela vai nos ajudar a determinar o quanto que eu vou expressar a minha emoção. Então, por exemplo, eu tenho raiva, mas como que eu vou expressar essa emoção para a outra pessoa? E para vocês entenderem bem o que eu estou falando, eu trouxe aqui um exemplo, uma imagem. É como se a autorregulação ela fosse um botão de gás, um botão de fogão. Se eu giro meu botão de autorregulação para o 0, ou seja, eu escolho que eu não vou demonstrar nada da minha emoção. Eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou frustrada, eu estou angustiada, eu estou me sentindo péssima, mas eu não vou falar nada. Tá tudo bem. O que eu estou fazendo? Eu estou sufocando aquela emoção. Eu estou prendendo ela dentro de mim. E isso, a longo prazo, pode trazer até doença. Mas vamos supor que eu pego esse botão da autorregulação e coloco ele, 1000 graus. Eu tô raiva, eu tô triste, eu tô frustrado, eu tô angustiado, eu vou lá, eu grito, eu xingo, eu berro, eu cato a cadeira, eu jogo na cabeça da outra pessoa. Percebe? Nós temos 2 extremos. Quando eu não tenho essa habilidade desenvolvida, a minha tendência é ou engolir o sapo ou expressar minha emoção de uma forma destrutiva. Tá fazendo sentido pra vocês, gente, o que eu tô falando?
tem os dois extremos, qual que é o ideal? Sem nenhuma novidade. O que é o ideal? É o equilíbrio. É a gente conseguir transmitir de uma maneira saudável para nós, para as pessoas que convivem com a gente, expressar as nossas emoções de uma maneira saudável, para que a gente possa conviver em harmonia com as pessoas, para que a gente possa colocar a nossa opinião de uma maneira respeitosa, para que a gente consiga fazer o quê? Dar a outra face. A pessoa bateu na nossa face, com às vezes uma agressividade, uma frieza, uma coisa desleal às vezes que a pessoa fez, eu consiga me posicionar em relação àquilo, mas de uma maneira respeitosa. Esse é o equilíbrio. Esse é aquela pessoa que tem a autorregulação totalmente desenvolvida, é isso que ela consegue fazer. Ufa, tá bom, Tânia, entendi. Tem uma tendência natural do meu cérebro, a minha tendência é reagir. Às vezes a gente tem muita dificuldade de colocar isso na nossa prática, no nosso dia a dia, mas é possível, tem como, ok. Mas então como? Pelo amor de Deus, como que eu desenvolvo essa autorregulação? Tem para vender? Né? Na farmácia? Isso é bom, né, gente? Tem para vender uma autorregulaçãozinha aí? Estou precisando de uma dose da Cavalar lá. Não tem para vender. A gente vai ter que desenvolver. É isso que a gente está fazendo aqui. Ó que maravilha! É isso que aquela pessoa que toda vez que te olha daquele jeito, você tem vontade de matar ela, é isso que ela quer proporcionar na sua vida, o aprendizado da autorregulação. Ah, vocês acabaram de descobrir, ó que maravilha! Essa pessoa ela foi especialmente trazida para a sua vida, para o seu autodesenvolvimento. Ah, será que a gente vai conseguir pensar assim? Encarar assim a situação? Para desenvolver a nossa autorregulação. E qual que é o primeiro passo para a gente desenvolver na prática? Lembra que eu falei? Eu quero trazer coisa prática. Eu quero que vocês apliquem na vida de vocês para já começarem. 2023, todo mundo buscando o equilíbrio. E o primeiro passo, gente, como tudo praticamente na vida, é a consciência. E como que a gente traz consciência a respeito das nossas reações? É justamente dentro da nossa auto-observação. A gente tem que parar para se olhar. A gente tem que parar para se entender. O que me impede, né, de dar essa outra face na prática, no dia a dia? E esse olhar para nós é o mais difícil de todos, porque é muito fácil ver o outro, né, gente? Ó, fulano ali, ó, eu sei o que deixa ele doido, ó. Fulano ali, ó, ai, eu sei o que é. Mas e a gente? O que pega no nosso calo? A gente tem que parar para se olhar com verdade, com coragem, e isso às vezes pode ser bem dolorido. E é um processo. Não é do dia para a noite, mas é um processo. Um processo que requer coragem, determinação, persistência, todos os dias, de se olhar, de se entender, de se observar. A cada reação, a cada vez que eu engulo o sapo, ou a cada vez que eu explodo, opa, o que foi que fez eu perder a cabeça desse jeito? Quem são as pessoas? Que é aquela que parece que eu perco a paciência mais fácil, porque todo mundo tem. Tem aquela pessoa, tem aquela situação, tem aquele horário do dia, às vezes é quando a gente está cansado. Quando eu comecei a me observar, o que eu percebi? Uma coisa que pode ser muito besta, mas que eu comecei a perceber que faz diferença para mim. Quando eu estou com fome, gente, eu com fome, o negócio não é de Deus não. Eu fico impaciente, tem algumas coisas que me deixam mais assim aflorada para perceber que meu estado emocional, sabe aquela coisa que aconteceu qualquer coisa naquela situação, já fico mais a flor da pele. Como que eu descobri isso? Me observando, me olhando, entendendo, olhando para mim. Ah, Tânia, mas essa é a única coisa? Não, né, gente? Mas eu só vou contar a menos feia, né? A gente não vou contar a mais feia aqui para vocês, que o pessoal no Instagram me veja aqui, não vou, né? Mas o que eu percebi? A minha barriga roncou é um sinal de alerta. Eu já preciso, opa, ó. Ou eu como, ou eu já fico de olho em mim. Porque para eu perder a paciência, tá fácil, tá rápido. Por quê? Porque eu passei a me observar.
Só que tem coisas que são mais complexas. Não é simplesmente uma fome. Às vezes é a presença de alguém, às vezes é um sentimento, às vezes é uma situação. Tem várias coisas que podem despertar aquilo que a gente chama às vezes de gatilho. O gatilho para que a gente exploda, ou para que a gente engula, ou para que a gente congele. Qual é o seu gatilho? É só você que vai poder se olhar, se identificar, entender. E isso tudo que eu estou falando, né, gente, faz parte da nossa querida reforma íntima. É um nome muito apropriado esse, né? Quando eu paro para analisar, reforma íntima. Eu acho esse nome, eu não sei quem inventou esse nome, mas foi a sacada mais genial da face da terra para mim, esse nome, reforma íntima. Sabe por quê, gente? Alguém aqui já reformou a casa morando nela? Gente, meu Deus do céu, é uma peste, né? É bagunça, é sujeira, é um entra e sai de gente, é tudo que você pensa, você fala, você se arrepende no meio, você fala que não quer mais, o negócio é para durar uma semana, dura 3 meses, e é nervoso, é horrível. E é assim que às vezes eu me sinto quando eu acordo. Eu falo, meu Deus do céu, é como se eu fosse a casa e eu estou me reformando comigo dentro. E às vezes eu acho que eu tenho a sensação que eu deveria sair na rua com um cartaz assim, colado no peito, assim, ao invés de colar, sair com um cartaz, escrito assim, desculpe, estou em reforma para melhor atendê-lo. Às vezes eu sinto isso, porque tem dia que parece que eu sou meu Deus do céu, que só está destruindo as coisas. E vem aqui na fraterna fazer palestra, né? É verdade, eu não posso mentir para vocês. É verdade, essa sensação que eu tenho às vezes. Estou em reforma para melhor atendê-los. E é um trabalho diário, e é um trabalho constante. E é um trabalho que tem dias que é muito dolorido, pelo menos para mim. E aí, tem dias que se torna ainda mais dolorido. Sabe quando? Quando eu percebo que eu ainda estou vivendo, antes da época de Moisés, com as pessoas que eu mais amo dentro da minha própria casa. Por quê? Porque vir aqui na fraterna e ser amoroso, paciente, colaborativo, tranquilo, conectado, disposto a servir, é muito mais fácil do que fazer isso dentro da minha casa. É só comigo, gente? Meu Deus do céu, falei, vocês vão sair daqui conhecendo toda a verdade. Mas por que também, né? É por acaso que a gente nasceu com essas pessoas? É por acaso que a gente está com elas? É por acaso que parece que essas pessoas que a gente mais convive, que a gente mais ama, é por acaso que parece que elas têm a capacidade de apertar todos esses nossos botões e fazer com que a gente reaja? Não é por acaso, é porque realmente elas são instrumentos de evolução que foram cuidadosamente selecionados para a nossa evolução espiritual. Mas são as pessoas que eu mais amo. E às vezes são as pessoas que eu tenho tolerância com todas as pessoas do meu trabalho, sorrio, chego em casa, explodo. Faz sentido para vocês o que eu estou falando, gente? É dolorido. Aí quando eu vejo, aí falo, meu Deus, preciso desenvolver mais essa minha habilidade de autorregulação, chegar nesse equilíbrio através de muita persistência, perseverança, determinação e comprometimento a cada dia. Mas na prática, tá bom, Tânia, eu entendi. Eu entendi que é uma tendência natural do ser humano, eu entendi que o cérebro funciona assim, eu entendi que tem uma habilidade que eu posso desenvolver, eu entendi que eu preciso ter consciência, que eu preciso ter autoobservação, que eu preciso reformar a casa comigo dentro, como se eu estivesse trocando pneu com o carro andando. Ok, mas então na prática, me fala, pelo amor de Deus, na hora que a pessoa me olhar com aquela carinha, que eu já sei, eu já entendi que toda vez que a pessoa me olha com aquela cara, vai dar ruim, o que eu faço? Pelo amor de Deus, o que eu faço? E aquilo que eu quero que vocês entendam, que fique dentro do coração de vocês, que tudo o que
eu for trazer para vocês, para que a gente desenvolva essa habilidade de autorregulação, serve para quê? Serve para que a gente perceba a nossa própria emoção e evite esse processo natural de reação, que a gente vai ter, a gente é ser humano, a gente vai ter. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, algumas situações mais, outras situações menos, mas a gente vai ter. Não é para a gente se conformar com isso, eu vou ter, pronto, acabou. Não, a gente precisa perceber isso e tentar evitar, ou pelo menos diminuir os danos da barragem mariana, que às vezes a gente solta a barragem inteira e sai destruindo tudo, pelo menos diminuir os danos. E todas as técnicas que eu passar para vocês agora, elas servem para quê? Todas elas têm a mesma intenção. Qual que é a intenção? A intenção é aumentar o tempo entre aquilo que eu sinto e a minha reação. Todas elas vão ser estratégias para que a gente ganhe tempo. A gente precisa ganhar tempo, porque a gente sabe que a nossa reação natural, menos de um segundo, pá, já falou. E por que a gente precisa ganhar tempo? Porque vocês lembram da amígdala que eu falei para vocês lá que está dentro do cérebro? Ela fica lá dentro, ela está escaneando o ambiente, ela quer que você lute, fuja ou congele. Mas a amígdala, se você esperar um pouquinho e falar, amígdala, calma, calma. Se você conseguir aumentar esse tempo, ela consegue mandar toda a informação para o resto do nosso cérebro. E a gente tem o cérebro, gente, que é o mais avançado, a espécie mais inteligente da Terra. Você tem noção disso? Nós somos os seres inteligentes da criação do planeta Terra. Então a gente tem um cérebro maravilhoso. A amígdala, ela nos dá 3 opções das que eu estou trazendo aqui para vocês. Luta, fuga ou congelamento. Só que o nosso cérebro inteiro, essa máquina maravilhosa aqui, que é melhor até que uma máquina, né? Falar que o cérebro é uma máquina é até diminuir a capacidade dele, porque ele é muito melhor do que o maior computador já desenvolvido. Ele tem muito mais opções, né, gente? Imagina 3 opções: lutar, congelar ou fugir. Não, ele é muito mais criativo do que isso. A gente consegue fazer outras coisas. E aí, quando eu aumento esse tempo entre sentir a emoção e reagir, o nosso cérebro consegue pensar em outras opções. Aquela coisa que às vezes a gente fala, nossa, eu nunca pensei nisso antes. É verdade, dava para fazer. Às vezes a gente precisa ampliar esse tempo. E essa ampliação de tempo entre sentir e reagir é o que às vezes algumas pessoas chamam de maturidade. Olha que maravilhoso, né? Às vezes as pessoas falam assim, aquela pessoa é tão sábia, né? Ela é tão madura, porque ela consegue pegar uma situação bem difícil e falar uma coisa tão maravilhosa, né? Como que ela consegue fazer isso? Nossa, é um espírito evoluído maravilhoso. Realmente, já aprendeu a dar esse tempo. Ah, mas ela não sente raiva? Se for um ser humano, vai sentir raiva, vai sentir tudo aquilo, mas ela conseguiu se autorregular para manifestar de uma maneira produtiva, aumentando o que? Esse tempo de reação. Então, eu sinto, mas não imediatamente eu reajo. Eu passo a agir conscientemente, apesar daquilo que eu estou sentindo. E como a gente faz isso então, Tânia, pelo amor de Deus? O que eu faço para ganhar esse tempo, para aumentar esse processo de reação? Tudo que eu vou falar agora é muito simples. Mas não é fácil de se colocar em prática. Mas é simples, mas não é bobo. Coloque em prática na vida de vocês e depois me contem. Contar até 10. Já ouviram? Respira fundo, conta até 10. Não vai lá, calma. É verdade. Quando a gente conta até 10, é o tempo da nossa amígdala abaixar a guarda, deixar a informação ir para todo o nosso cérebro e a gente conseguir pensar em outras opções melhores do que arrumar outro problema para a nossa vida. Às vezes são só 10 segundos, que parece uma eternidade, né, gente? 10 segundos para ficar quieta, Tânia. Como assim? Naquela hora que não aguento. Mas às vezes a gente demora anos para reconstruir aquilo que a gente destruiu em um segundo. Ai, meu Deus, já parar para pensar. Às vezes a gente destrói tudo tão rápido. Mas só até 10, pensa. Só até 10. Se precisar, sai, gente, do ambiente. É sério. Toda trabalhada, né, na elegância. Você me dá uma licencinha? Já
ponto. Ai, respira, conta até 10, bebe água. Né? Não tinha, Chico não falava da aguinha lá que tem até no filme Nosso Lar, né? Põe a água na boca, mas não engole, não, segura, não fala nada, segura essa água na boca. Só fala depois que você, que a sua amígdala conseguir liberar a informação do resto do seu cérebro. Tem uma técnica que é maravilhosa. Você inspira, enche o pulmão de ar contando até 7 e solta contando até 11. Nossa, Dani, mas tudo isso? Tá bom. Você pode inspirar, né? Encher o pulmão contando até 3 e soltar o ar contando até 6. Nossa, mas não tem nada a ver, né, Dani? Como que eu inspiro contando até 3 e é verdade. Isso tem uma explicação técnica lá do funcionamento do nosso sistema nervoso que vocês não vou pedir para vocês acreditarem em mim. Testa. Respira. Ou contando até 7, o que é importante? É que soltar o ar tem que ser mais comprido. É isso que vocês precisam saber. Também não consigo inspirar contando até 7, soltar contando até 11. Então, inspira mais curtinho e solta o ar mais longo. Gente, para quem tem dificuldade de dormir, serve também, porque acalma, traz relaxamento. Algumas meditações até falam para a gente fazer isso. Para quem pratica meditação, pode reparar que às vezes, se você está fazendo uma meditação guiada, a pessoa fala, né? Inspira contando até 7, solta. Aí você fala, meu Deus, que coisa sem noção, né? Tudo tem fundamento, é sério. Testa e depois me conta. Não responde a mensagem na hora que você receber. Gente, hoje a gente é muito acostumado com o imediatismo. O WhatsApp, às vezes, cria uma confusão toda nada. A gente recebe uma mensagem de texto, a gente não está vendo o rosto da pessoa, a gente não entendeu exatamente o que ela quis dizer. Aí você, às vezes, já está mal-humorado, já está chateado, já está irritado. Você lê aquilo e você fala, a pessoa está falando isso para me provocar. Aí a gente vai e responde, aí a pessoa responde, o outro responde. Gente, e não era às vezes nada daquilo. Então percebeu que veio aquela emoção, responde não, pega uma aguinha, respira um ar, faz uma respiração, sai, volta, aprecia o céu, faz qualquer coisa, não precisa naquele momento. Vamos dar uma desacelerada. Às vezes a gente recebe, né, para quem trabalha, recebe muitos e-mails, recebe um e-mail, ainda fala assim, quer saber? Vou responder com cópia para todo mundo. Aí vai, com cópia para todo mundo. Mandou. 10 segundos depois daquele arrependimento, ai meu Deus, mandei para todo mundo, deveria ter lido melhor. Calma, identifica a emoção. Me trouxe uma emoção negativa, vamos ter calma, vamos procurar se autorregular para poder ter um comportamento produtivo. E se tudo isso que eu falei ainda para vocês ainda não falou, não, Tânia, mas eu não estou com vontade de fazer isso não. Não estou com vontade de fazer isso não, eu quero mesmo explodir, falar umas verdades lá na cara do outro. Se você ainda não se convenceu, eu vou te dar um último motivo para você querer desenvolver sua autorregulação, que é o seguinte: quando a gente não tem a nossa autorregulação desenvolvida, é o outro que determina o nosso comportamento. Ou seja, o outro está mandando em mim. Gente, eu não gosto que ninguém manda em mim. Vocês gostam que alguém mande em vocês? Eu não gosto, não. Fico nervosa, não gosto. E aí eu parei para pensar, só que se a pessoa grita, aí eu vou lá e grito. A pessoa xinga, eu vou lá e xingo. A pessoa é grossa, aí eu vou lá e sou grosso. Então é a pessoa que está mandando em mim. Caramba, o que a pessoa está mandando em mim? Ela está determinando a minha maneira de agir. Então eu não tenho meu próprio discernimento, eu não sei agir com base em mim mesmo. Qualquer pessoa, a pessoa, né, convive comigo, sabe bem o que pega no meu carro, né? Aí ela fala, quer ver a Tânia ficar irritada? Quer ver? Vou lá, fica vendo. Aí eu vou lá, fico irritada, percebe como é uma besteira isso? Quem que tá mandando no meu comportamento é o outro? Gente, eu não quero ninguém mandando no meu comportamento não, eu quero ser livre, eu quero ter a minha maneira de agir. O outro grita, eu igual aquele macaco lá da figura anterior. A pessoa grita, eu toda trabalhada no
no ensinamento do Mestre, né, gente? Toda trabalhada no ensinamento do Mestre Jesus, dando a outra face. Isso que eu quero, não é que eu determine a minha maneira de agir. Ah, eu quero não. E ainda por cima, traz uma outra reflexão. Tudo isso, né? Que é um chamamento, talvez, para nós. Para mim é um chamamento. E o meu convite é disseminar esse chamamento. Que é o momento da gente assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Porque a gente fica muitas vezes justificando, né? Ah, mas foi o outro que me irritou. Ah, mas foi o outro que falou. Ah, mas foi o outro que fez. Ah, mas foi o... Ah, mas é porque você não conhece minha mãe, Tânia. Você não conhece meu pai, você não conhece meu filho, você não conhece meu chefe. Porque é o meu chefe, porque é o meu filho, porque é o meu pai, porque é meu marido, porque é minha esposa. Gente, chega. Chega. Vamos aceitar esse convite de sermos responsáveis pelo nosso comportamento. O que o outro fez cabe ao outro. Mas o que cada um de nós vai escolher hoje fazer? Porque o momento é agora, é hoje. A gente tem essa oportunidade maravilhosa, que é essa dádiva da vida. É agora. Até porque a gente sabe que quando a gente for convocado para o lado dos desencarnados, a gente vai prestar conta do quê, né, gente? Daquilo que a gente fizer, né? Aí imagina eu chegando, né? Chegando para minha própria consciência lá do outro lado, né? Meu mentor lá. Ai, Tânia, e aí, como foi a encarnação? Aí eu vou falar como que foi, você sabe, né? Me mandou para lá com aquele pai, com aquela mãe, com aquele filho, com aquele trabalho, com aquele... Cola, gente, essa ideia lá do outro lado? Essa ideia não cola, não. Essa ideia não cola. A gente vai prestar conta das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, do que a gente fez. Se a vida apresentou pra gente um limão, o que a gente fez com ele? A gente tacou na cabeça do outro? O que a gente fez com esse limão? Vai ser da nossa responsabilidade. É isso que cabe a nós. E hoje a gente pode escolher ser o protagonista, ter um papel ativo nessa nossa reforma íntima, através da nossa vontade. O Livro dos Espíritos, ele fala muito isso. Que se a gente tivesse uma vontade menor até do que aquela que a gente acredita, a gente conseguiria fazer transformações pessoais profundas. Até porque a gente tem toda a equipe espiritual ao nosso redor, que está querendo que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente progrida, para que assim a gente possa realmente fazer a diferença nas nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam, em última instância, na transformação que o nosso planeta está vivendo. E ó, Jesus conta com cada um de vocês e com cada um de nós, a cada dia. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Quero convidar então todos vocês se sentarem de uma maneira confortável, fechar os seus olhos, se conectar a Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amoroso e amigo, a toda a espiritualidade presente, maravilhosa dessa casa fraterna, que cuida com amor de cada um de nós. Agradecer muitas vezes a paciência dessa equipe espiritual, que torce tanto por nós, que promove tantas bênçãos que às vezes a gente nem percebe. Agradecer a eles por estarem conosco nessa jornada, essa jornada que nos leva a esse nosso autoaprimoramento. E sabemos que Deus não espera de nós a perfeição, mas espera que a gente tenha papel ativo nessa transformação interior. Então nos dê, Pai,
nos dê força, sabedoria para trabalhar em nós ativamente a cada dia. Que possamos direcionar nossas emoções para o melhor, para que elas sejam nossas aliadas na construção desse nosso eu do futuro. Que tenhamos sabedoria para continuar nessa jornada e conexão com os nossos mentores e amigos espirituais, para que a gente possa ouvir e entender os conselhos que eles têm para nos dar. Agradecendo ao Mestre Jesus por toda a mensagem maravilhosa e que a gente possa colocar em prática os ensinamentos do Mestre nas pequenas ações de cada dia. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. E com os nossos olhos ainda fechados, com o nosso pensamento ainda em Jesus, mais uma vez nós vamos agradecendo a você, Jesus, por tantos ensinamentos recebidos nesta noite. E com a oração que você nos ensinou, nós vamos encerrando os trabalhos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, queremos agradecer a presença de todos, queremos agradecer a presença de vocês que estão em casa, através do Instagram. Obrigado por nos acompanhar. Gente, nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela presença. Muita paz. Vamos com Deus.